Olá, boa noite. Paulo tá aí, Amanda. Ei, Oi, Paulo, e Dani, Amanda, tudo bem? tudo já, Heitor? No horário vocês, hein? Bons alunos, hein? Tudo bem? Saudade. Saudade de vocês. Ô, gente, vocês não reparem na bagunça aqui de casa, porque aqui, onde eu fico aqui fazendo as lives, é o meu escritório. E tá em reforma, Olha como como vocês que eu podem ver. tô. Tá vendo? Olha, tá tudo em reforma. Então, não é que eu sou bagunceira, é porque tá tudo em cima da Nem cama. Eu tô parece. sem Não armário. tá aparecendo nada. Que bom. Eu tô tentando colocar de um jeito aqui que vocês não vejam. Então, assim, tá bom. Assim, tá bom? Então tá. Aqui, pessoal, até eu tenho que ler para vocês aqui uma mensagem importante da Vilma com relação aos exercícios. Deixa eu só achar aqui no meu WhatsApp. Gente, eu tô atendendo 10 turmas. Dá uma média de 400 alunos, mais ou menos. Cara, vocês me mandam mensagem no WhatsApp e assim, vocês não se identificam. Oi, Pri, coração. Cara, quem é você, sua turma? Por favor, enviem seu nome, seu bairro. Sou o João. Tá. Eu tenho 10 turmas, eu tenho um monte de João. Da administração. De administração, eu estou em 7. Então, assim, mandem qual turma que senão fica difícil, porque meu WhatsApp tá por conta de vocês praticar. Aqui, ó. A Vilma, eu falo com a Vilma o dia todo também, meu Deus. Aqui, ó. Gente, referente aos exercícios valendo ponto. Ela me explicou o seguinte, que nessa disciplina de economia e mercado, vai haver uma mudança com relação aos exercícios, tá? Que vai acontecer? Já, né, antes tinha um exercício valendo 10 pontos, né? Que era aquele exercício final. Agora vão aparecer, acho que vão aparecer vários exercícios valendo menos pontos. Por exemplo, esse exercício vai valer 2,5, 2,5, 2,5. Não sei se vai ser 2,5 ou se vai ser vários de 1, alguns de 3. Mas assim, bom, não vai ser só um exercício valendo 10 pontos. Vão ser vários exercícios e esses pontos de trabalho serão distribuídos. Só que pelo meu aluno teste, eu não fiz isso ainda. O meu ainda consta um exercício valendo 10 pontos. A Vilma me falou assim, ó, Pri, deve ser incluso isso essa semana. Então, tomem cuidado para fazer o exercício. Aí eu mandei para ela assim, mandei quase agora, Vilma, como que a gente vai saber qual que é o exercício que vai valer ponto e qual que é o exercício que vai ficar só de fixação? Ela falou assim, ó, o exercício final de cada semana, aquele exercício final que aparece, sabe? No final do... Quando vocês complementam a etapa, não tem um exercício final, um desafio final? Sabe onde? Esse. Sim. Quer ver, ó? Peraí que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Cadê vocês aqui? Compartilhar a tela. Quero aqui, ó. Vocês estão vendo aí a minha tela? Peraí. Peraí, ainda vocês... Cadê? Qual Ainda tela? não. Aqui, ó. Estão vendo agora? Então, amor. Tá iniciando. Ah, deu. Aqui, ó, eu tô lá no EAD do grau, né? Economia e mercado. Pelo que eu entendi que a Vilma falou, esses exercícios aqui, ó, são os exercícios de fixação, tá? Aí quando chegar aqui, ó, sabe esse final do desafio? Este aqui vai começar a valer ponto, entendeu? Então, esse exercício final vai ter, eles vão incluir, na verdade, não vai ser exatamente esse, não. Mas eles vão incluir de É forma. porque parece uma coisa para selecionar. Pois é, Thaís. Por enquanto, aparece só é para você selecionar, né? Aí eles vão incluir de forma que vai começar a valer ponto, entendeu? Ah. Então, Eles vão colocar a partir dessa economia e mercado?
a partir de até amanhã eu vou entrar em contato com a Vilma para me entender um pouco melhor. Eu só estou querendo alertar vocês porque a Vilma me falou, gente, que o exercício, ele, além de valer ponto, ele vai poder ser feito uma vez só. Você não vai conseguir entrar nele várias vezes para poder melhorar a nota igual era antes. Então, assim, é só para alertar vocês. Se vocês verem, esperem, segura um pouquinho esse desafio final, tá? Que aí eu entro em contato com a Vilma e informo para vocês. É melhor que vocês fazerem um exercício, tirar uma nota ruim e depois não conseguir refazer. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer também? Como eu tenho o aluno teste aqui, eu posso fazer o exercício primeiro, né? E aí, depois eu falo, ó, gente, o meu veio assim, o de vocês deve vir mais ou menos assim também, tá? Então, com relação aos exercícios, fiquem atentos, beleza? O que eu ia falar? Essa aula ela vai ficar gravada, eu coloquei ela para gravar, e aí eu combinei com a Vilma que a gente vai dar um jeito de subir essa aula lá para o canal do Grau Técnico, porque aquelas lives no YouTube estavam muito ruim para mim, porque eu não estava conseguindo visualizar se o aluno estava entendendo ou não, se tinha alguém na live, se não tinha. Então, eu vou fazer pelo Zoom e aí a gente vai subir essa live aí do canal do YouTube, tá? Só que o que acontece? Alguns professores, eles me informaram que tá dando 40 minutos e a live tá caindo. Se isso acontecer, a Vilma me falou o seguinte, ou a gente clica no link novamente, ou a gente gera um novo link. Então, se der 40 minutos e a live cair, gente, vocês aguardem um pouquinho que eu vou ver o que eu vou fazer. Ou a gente clica no link novamente, hoje eu vou gerar um novo link, tá? Essa primeira, às vezes, vai ficar mais chatinha, porque é a primeira vez que a gente vai fazer isso, mas depois vai mais tranquilo, beleza? Beleza? Balança a Ô, cabeça. Pri, aqui, se puder levar uma sugestão para a Vilma, porque a matéria de economia e mercado está acabando. Não, meu filho, mas você tá. Eu estou juntinho com as datas. Falta só dia 31/5 para poder finalizar tudo. Meu Deus, a professora tá lá atrás. Então, assim, eu estou juntinho. Porque se colocar essa atividade separada nas 4 unidades, vai dificultar bastante para quem já fez as unidades que está depois. Por exemplo, eu já fiz o primeiro E já está desafio. avançado, né? Isso, já vai dificultar um pouquinho para nós. Se começar esse planejamento de colocar questões nas atividades, valendo ponto posterior, nas matérias posterior, vai ser melhor. Na verdade, eu e a Vilma já estamos batendo na tecla dessa sugestão, Paulo. Só que, igual eu falei com vocês, quem decide não é a unidade grau contade, quem decide é a matriz, por conta de ser uma franquia. Lembra que a franquia segue o franqueador segue o que a franquia matriz, né, determina? Então, assim, a gente até leva sugestões, mas quem determina são eles. Tanto que a gente segurou na matéria de gestão da qualidade, aí eles não colocaram. Aí eles já tinham informado que iam entrar nesse formato dentro de economia e mercado. Só que, assim, a matéria já começou e eles não colocaram, não disponibilizaram ainda. Então, fica aquela coisa, já devia ter disponibilizado. Então, a Vilma está batendo na tecla, eu também, para a gente poder postergar aí para a próxima matéria. Mas vamos ver o que vai vir deles. Outra coisa, gente, eu estou disponibilizando os slides também conforme eu estou dando as aulas. Eu não consigo assistir as aulas igual o Paulo aí, né? Assistir tudo de uma vez. Por quê? Porque além de dar assistência para vocês, eu estou dando assistência para a segurança do trabalho e para as 2 turmas novas de administração que começou. Então, assim, eu estou com 400 alunos. Então, eu estou indo cadenciado, tá? Então, eu vou disponibilizando os slides, fazendo as lives direitinho, beleza?
Ó, na última live, ela não ficou muito boa, minha internet não estava legal. Vocês chegaram a assistir a live que eu falei sobre modelos econômicos? Vocês chegaram a ver? Balança, assim, sim, não, né? Manu, da DM1, não. A Thaís também. Eu vou só fazer um resumo, Paulo, que você é um aluno que está acompanhando direitinho. Só fazer um resumo, porque realmente ficou muito... a internet eu acho que estava ruim, aí a live ficou picada, ficou dando pontos de interferência. Então, eu vou fazer só um apanhado geral desse conteúdo aí que eu falei na última aula, referente a modelos econômicos. Beleza, Paulo? Você que está aí acompanhando direitinho? É rapidinho, tá? Olha só, gente. Referente a modelos econômicos, o que são os modelos econômicos, tá? São modelos dentro da economia, gente, que permite a gente ter uma visão mais clara e objetiva da realidade, do que acontece dentro do processo da economia. O que acontece ali dentro da economia? Então, os economistas, eles desenvolveram, eu coloquei aqui para vocês 3 modelos que ajudam aí nessa percepção do que está acontecendo dentro da economia. Esses modelos, pessoal, eu peguei para vocês conforme está na plataforma. E existem outros, existem, mas foram levantados para vocês esses 3, então a gente vai dar foco neles, tá? Então, olha só, o primeiro modelo econômico que a gente trabalhou foi o diagrama de fluxo circular, tá? O que é o diagrama de fluxo circular, gente? Ele é uma forma que os economistas encontraram de mostrar como funciona o mercado, ok? Então, eles dividiram o mercado, dentro da economia, dentro desse mercado, a gente tem os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos, pessoal? As empresas e as famílias, tá? A gente tem as empresas e as famílias. Os indivíduos também são agentes econômicos. Aí você vai falar assim, mas indivíduo e família, qual que é a diferença? Quando eu falar num agente econômico que diz respeito à família, pensem na unidade da família como um todo, na relação de compra da família, no que envolve a família como um todo. Agora, no indivíduo, é a relação pessoal de cada um. É a relação ali do filho, da mãe, do pai. Quando eu falo agente econômico família, é quando eu faço uma compra ou uma venda que envolve o todo, quando envolve o grupo, ok? E a gente tem um outro agente econômico, que são as empresas, ok? Então, dentro desse diagrama, nesse diagrama de fluxo circular, eles vão observar essa relação de compra e venda desses 2 agentes econômicos, que são as empresas e também nós temos as famílias. Então, como que funciona essa relação de compra e venda de empresas e famílias? As famílias, o que as famílias compram das empresas, pessoal? Elas compram bens ou serviços. Ela pode comprar um bem, um produto, ou ela também vai comprar um serviço. Eu vou comprar o serviço da Uber, eu vou comprar um pão na padaria, comprei um produto, ok? E as empresas, quando a família compra, dá o dinheiro para a compra, o que a empresa fornece para as famílias? Fornece o bem ou o serviço. Então, ela recebe o dinheiro e entrega o bem ou o serviço. Beleza, é a primeira relação. A família compra bens e serviços da empresa. E o que a família vende para a empresa? Ela vende fatores de produção. O que é fator de produção no caso da família? Mão de obra. Quando a empresa tem que contratar alguém, precisa de mão de obra, não é dentro desses indivíduos da família que ela vai recorrer? A empresa não vai lá, ó, dentro da família do Paulo, o Paulo fornece mão de obra para a empresa X. O pai do Paulo fornece mão de obra para a empresa Y. Então, as empresas compram das famílias bens e compram das famílias fatores de produção, que no caso, as famílias é mão de obra, tá? E vendem para as famílias os bens e serviços. Quando a gente vê dentro da matéria de economia fator de produção, ele não vai estar atrelado só à mão de obra. Fator de produção é
tudo que a empresa precisa, que a empresa utiliza para produzir um bem. Então, ela precisa de mão de obra? Precisa. Ela precisa de insumo? Precisa. Ela precisa de terra? Precisa. Só que nessa relação desse diagrama de fluxo circular, esse fator de produção em específico, como se trata das famílias, nós estamos falando da mão de obra, ok? É só isso, é só esse fluxo. A empresa compra mão de obra, fornece bens e serviços. A família compra bens e serviços e fornece mão de obra, ok? Esse é o diagrama de fluxo circular que foi apresentado aí para vocês. O outro modelo que a gente trabalhou aí com vocês, deixa eu só entrar aqui, ó, é o fronteira de possibilidades de produção. O que é essa fronteira de possibilidades de produção, gente? Ele é um gráfico que demonstra aí as diversas combinações de produção que a economia pode fazer, tá? Então, olha só, a fronteira de possibilidades, ela vai mostrar o quê? Que quanto mais eu produzo um determinado produto, menos eu produzo outro. Então, eu vou ter que fazer uma escolha dentro dessa fronteira. Se eu produzir muita batata, porque batata é o que está rendendo aqui para a minha economia, porque eu tenho muito recurso para produzir batata, eu vou ter que abrir mão da cenoura. Opa, mas agora a produção da cenoura, o meu mercado está pedindo mais cenoura. Então, deixa eu subir a minha produção de cenoura e abaixar a minha produção de batata. Então, essa fronteira de possibilidades, nada mais é que isso. Quando eu produzo muito de um bem, eu tenho que abrir mão do outro. Dentro dessa fronteira de possibilidade, quando eu falo que eu tenho que produzir muito uma coisa e abrir mão de outra, eu tenho uma relação de trade-off. Lembra que eu falei com vocês? Trade-off é uma relação de conflito. Na live de inflação, eu falei de trade-off quando eu falava assim, o conflito, a relação de conflito que eu tenho sobre inflação e desemprego. Eu tinha uma relação de trade-off ali. Também nós podemos enxergar a relação de trade-off, essa relação de conflituosa, dentro desse modelo que fala aí sobre a fronteira de possibilidade de produção. Por quê? Porque quando eu produzo um bem, eu tenho que abrir mão do outro. E por último, gente, o último modelo que eu apresentei para vocês foi a análise positiva e a análise normativa. O que é a análise positiva, gente? A análise positiva, ela vai descrever como a economia funciona de fato. Como ela é realmente, como ela está sendo a aplicabilidade dela na verdade, ok? Então, a análise positiva vai me falar aí como essa economia está funcionando de verdade, tá? Ela também pode ser chamada de análise descritiva. Então, análise positiva e descritiva é a mesma coisa, ok? Por quê? Por que ela pode ser descritiva? Porque o economista, ele descreve como a economia está sendo, ok? E eu tenho a análise normativa. O que é a análise normativa? É quando o economista fala de como a economia deveria ser, como deveria acontecer, ok? Eles falam dentro dessa análise... Mas aqui, Oi? qual que é a diferença da descritiva para a normativa? Qual que é a diferença da descritiva para a normativa? A descritiva eu estou falando do jeito que está acontecendo. Como que a aula tem que acontecer? Como que a aula está acontecendo? Ih, tem pouco aluno entrando, ou então tem muito aluno entrando, os alunos mandam mensagens no privado, ai, e cada aluno manda mensagem de um jeito, vários alunos mandam a mesma mensagem no privado falando sobre a mesma coisa. Estou descrevendo. E a normativa, como deveria ser? Todos os alunos de todas as turmas deveriam assistir à aula do EAD. As perguntas deveriam ser mandadas em horários bons horários, em horários de 8 às 17, dentro dos grupos. Tá vendo? Então, olha só, a descritiva eu estou te contando como é de verdade. E a normativa é como eu falo, como deveria ser. Mas é porque dos conflitos,
Fala Até 1994. Fala de novo. Eu não consegui. A pessoa que está falando caiu, gente. Eu não consegui ouvir. Eu acho que a pessoa saiu. Não sei. Depois me manda a pergunta. Pode me mandar no privado, não tem problema não. Pode me mandar, ou então me manda no grupo, pessoal, tá? Então, basicamente é isso, ó. A análise descritiva, tá? É o que, gente? Eu estou contando. A análise normativa, eu estou falando como ela deveria ser, ok? E por fim, pessoal, na última live, eu falei para vocês sobre microeconomia e macroeconomia. O que é a microeconomia, pessoal? Ela analisa aí o comportamento e a participação dos agentes econômicos dentro do mercado. Quem são os agentes econômicos? Empresas, famílias, indivíduo. Então, a microeconomia, ela vai analisar qual a postura dos agentes econômicos dentro do mercado. Postura de quê? Com relação à compra e venda. Quais os fatores que influenciam aí para a maior compra das famílias? Quais os fatores influenciam para que as famílias deixem de comprar? Quais fatores influenciam para que as empresas façam investimentos e produzam mais de um determinado produto ou outro? Quais os fatores influenciam para que as empresas possam colocar preço na mercadoria? Então, tudo isso vai ser analisado pela microeconomia, tá? Lembrando que dentro da microeconomia, gente, é analisado também a questão dos limites. Por quê? Porque tanto as famílias quanto as empresas, elas têm orçamentos limitados, tá? Vamos supor, a gente recebe um salário. Então, o meu orçamento, o meu poder de compra, teoricamente, ele é vinculado a esse limite do meu salário, ok? Então, assim, se eu recebo mais, se eu começo a ganhar mais, recebo um salário maior, o que eu dou preferência para poder comprar? E se meu salário cai, se eu fico desempregado, o que para mim é prioridade? Do que eu abro mão? Isso tudo, esses limites, essa alteração desses limites, seja para ganhar mais, seja para ganhar menos para as pessoas, ou as empresas, se a empresa tem um lucro maior, no que ela vai investir, se ela tem um lucro menor, o que ela deixa de lado, esses limites também são analisados pela microeconomia. E o que é a macroeconomia, pessoal? Quando a gente falar em macroeconomia, a gente vai pensar num ambiente mais amplo, tá? No ponto de vista do todo, do país como um todo. Eu levantei para vocês alguns fatores que são analisados dentro da macroeconomia. Eu vou falar aí sobre taxas de juros, desemprego, inflação. Vejam como é uma relação maior, como é a relação do país. Eu paro de enxergar só o indivíduo, de olhar para o indivíduo e vejo uma relação mais ampla dentro da macroeconomia. Ok, pessoal? Eu acho que dentro da última aula eu ia falar quais eram os 5 principais mercados que a macroeconomia estuda, só que a live caiu. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês e vocês vão ver aí esses mercados. Não precisa compartilhar a tela, não. Vou colocar aqui para vocês. Ó, a macroeconomia, gente, quem que ela vai trabalhar? Quais são os 5 principais mercados que estruturam a macroeconomia? Eu tenho o mercado de bens e serviços, tá? Que é onde as empresas buscam a mão de obra. Nós temos o mercado de trabalho, que é onde os indivíduos procuram emprego. Eu tenho o mercado monetário, que aí é o mercado que envolve a demanda e a oferta de moeda, de dinheiro, né? Mercado de divisas, né? Que envolve a entrada e a saída de moeda estrangeira por meio de exportação e também de importação. E o mercado de títulos. O mercado de títulos envolve aí os empréstimos financeiros, demanda e oferta de crédito. Então, esses são os 5 principais mercados que envolvem a macroeconomia. Percebam que é mais amplo, ok? Gente, é muito importante que vocês acompanhem os vídeos,
e o material discursivo dentro da plataforma do Grau também. Por quê? Porque a live, a tutoria, ela é um resumo. Então, eu faço um apanhado geral, pego os principais pontos e trabalho com vocês. Dentro da plataforma, vocês vão ver a matéria um pouco mais alongada. Tá? Por exemplo, eu falei com vocês sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre feudalismo, né? Mas dentro da plataforma vocês vão conseguir ver os vários tipos de socialismo, toda a história do capitalismo. Então é importante que vocês também acompanhem o conteúdo por dentro da plataforma, beleza? Tem pergunta? Não, né? Vocês estão entendendo? Faz assim. Tá entendendo, Manuela? Mas a Manuela tem alguém que assiste junto com ela, porque toda hora ela dá uma olhadinha para essa pessoa. Eu chuto que é o namorado. Mas vamos lá, pessoal. Então, ó, e outra coisa, gente, dentro da matéria de economia, é muito importante que vocês entendam esses conceitos, porque é tipo uma historinha. O conceito lá de trás vai aparecer lá na frente. Então, é importante que vocês, se não ficar um conceito muito claro, que vocês perguntem, tá? Os pontos principais da matéria, eu vou levantar para vocês e vou dar um foco maior aqui na live. É igual eu fiz uma live só sobre inflação, porque é muito importante que vocês entendam sobre inflação, ok? Então, alguns pontos principais eu vou fazer uma live um pouco mais alongada sobre isso. Hoje, gente, a gente vai trabalhar sobre oferta e demanda. Então, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre a microeconomia. A oferta e a demanda, ela vai estar dentro da microeconomia, tá? A oferta e a demanda são dois pontos extremamente importantes dentro dessa minha microeconomia, tá? É através delas que nós vamos, da oferta e da demanda, que nós vamos compreender os fenômenos da economia. O meu cachorro está entrando no quarto. Ficou tímido, não quis entrar, tá? Então, olha só, gente, toda vez que eu falar em oferta dentro da microeconomia, eu estou falando de produto, tá? A oferta está atrelada ao produto, a quantidade que eu tenho disponível daquele produto dentro do mercado. Então, toda vez que eu falar de oferta, eu estou ofertando o quê? Ofertando um produto ou um serviço, quaisquer que seja ele. Percebam, pessoal, oferta, produto. E demanda são as pessoas que eu tenho para comprar aquele produto ou aquele serviço, ok? Então, a oferta é a relação com o produto. E demanda é aquelas pessoas que eu tenho para comprar aquele produto, aquele serviço. Então, oferta e demanda, vocês precisam saber diferenciar uma coisa da outra, que é bem tranquilo, tá? Tanto a oferta quanto a demanda, elas podem ser representadas graficamente, tá, gente? Eu até trouxe alguns gráficos para a gente acompanhar hoje. Nós temos aí a curva de oferta e também a curva de demanda, tá? Os preços dos produtos e as quantidades que eles serão produzidos serão determinados a partir da curva de oferta e demanda. Então, o preço dos produtos e a quantidade que eu vou produzir daquele determinado produto, isso depende da oferta e da demanda do mercado, tá? A curva de oferta, gente, então primeiro eu vou falar da oferta, tá? A curva de oferta, ela representa o quê? A quantidade de bens que os produtores irão produzir, tá? Um dos fatores que a gente observa aí que gera alteração dentro dessa curva de oferta, dentro dessa quantidade de bens que eu vou produzir, é o preço. Quanto maior for o preço de um produto, maior será o interesse do produtor em ofertar aquele produto. Por quê, gente? Porque quanto maior o preço, maior o meu interesse enquanto produtor de ofertar o meu produto, de produzir mais, fabricar mais daquele produto, por causa do lucro. Se eu tenho um preço alto, eu quero fabricar mais porque aquele produto vai me dar um retorno alto, ele vai me dar um lucro alto. Então, dentro da curva de oferta, quando a gente trabalha oferta e preço, quanto maior o preço,
maior a minha oferta, maior o meu interesse de fabricar aquele determinado produto. Por quê? Porque o preço está alto, então ele vai me gerar um lucro alto, ok? Pensa só, gente, eu vou produzir esse celular, ok? E esse celular aqui, o preço final dele é R$50. Eu tenho um custo de produção, vamos só fazendo bem irrisório, bem simples para vocês entenderem. Então, o preço final é R$50. O meu custo de produção é 30. Então, 50, meu preço final, menos o meu custo, que é 30, eu tenho R$20 de lucro. Vamos colocar assim. Se eu subo o preço, tá? Eu subo o preço do meu produto para, sei lá, R$60. E o meu custo de produção, ele continua em 30, então, antes ele era 50, eu tinha um lucro de 20. Se eu subo o meu preço final para 60 e o meu custo continua a R$30, qual que é o meu lucro? 30. Então, eu tinha um lucro de 20 e agora que eu subi o preço, eu consegui subir a minha margem de lucro, considerando que eu tenho o mesmo custo. Teve uma pessoa que apareceu aí com uma máscara de morte. Não foi, nossa senhora, cruz credo. Eu vi aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ó, a curva da oferta, quando eu falar de preço, vai ser uma curva ascendente, gente. Vai ser, ó, essa curva aqui. Deixa eu mostrar ela para vocês. Deixa eu compartilhar ela para vocês. Então, olha só. Eu tinha o meu preço no ponto zero e a minha quantidade de produtos aqui, ó, o meu que é zero. Se o meu preço sobe, olha aqui o meu preço 1 aqui, ó, P0, P1, meu preço subiu. A quantidade de produtos que eu vou produzir também vai crescer. Vejam, ó, uma curva, uma linha, né, uma reta ascendente, tá? Gente, sempre que for quando a gente falar com vocês, curva de oferta, que estiver relacionado preço e quantidade de bens produzidas, quanto maior o meu preço, maior a quantidade de bens produzidos. Por quê? Porque eu tenho um lucro maior, ok? Basicamente é isso dentro da minha curva de oferta quando eu falo com relação ao preço, tá? Além do preço, gente, nós também temos outras variáveis que podem afetar aí essa minha curva de oferta. Um exemplo, por exemplo, ou de outra variável que pode afetar a curva de oferta é a diminuição do custo de produção, tá? Então, assim, se eu consigo diminuir o custo de produção de um determinado produto, por mais que o meu preço não aumente, por mais que o meu preço não venha a crescer, eu continue com o meu mesmo preço, eu vou querer produzir mais daquele produto. Por quê? Se eu diminuir aí o meu custo de produção, gente, eu também tenho uma lucratividade maior. Pensa no meu celular, R$50 o preço final dele. O meu custo de produção era R$30, o meu lucro é de 20. Se eu não aumentei o preço do celular, continuou R$50, só que o meu custo de produção agora são R$10, qual que é o meu lucro? R$40. Então, eu não aumentei o preço do meu produto, mas o meu custo de produção diminuiu. Então, faz com que eu tenha uma margem de lucro maior. Então, eu vou querer também produzir mais desse produto, ou desse serviço, tá? Nós temos aí um outro gráfico que representa essa relação, tá? Vou colocar aqui para vocês. Essas imagens que eu peguei, gente, eu peguei todas lá de dentro do EAD mesmo. Deixa eu só trocar aqui. Olha só.
o meu custo de produção está diminuindo. Olha só, ele estava aqui em cima e ele está caindo. Só que a quantidade do bem produzida, gente, ela está o quê? Crescendo. Por quê? Porque se eu tenho um custo menor, eu vou querer produzir mais, porque com um custo menor, eu também gero um lucro maior, tá? São as duas relações aí que nós temos dentro da curva de oferta, para produzir mais, que alteram aí a produção de um bem ou serviço. Eu tenho a relação com o preço e eu tenho a relação com o custo. Na verdade, eu tenho vários pontos que podem alterar a minha curva de oferta. As duas principais são a relação de preço e ao custo médio de produção, tá? Gente, aqui, ó, eles vão querer pegar vocês, porque quando eu falo da relação de curva de oferta e quantidade produzida, a minha reta vai ser sempre uma reta ascendente, uma reta para cima. Quanto maior o meu preço, maior a minha quantidade de bens produzidos. Agora, quando eu falo de uma outra variável, que, por exemplo, é um custo de produção, eu não tenho mais uma reta ascendente. Olha só, eu tenho uma curva, e pelo contrário, essa curva, olha só, ela está havendo uma variação dentro dessa curva. Vocês conseguem observar isso? Sim? Cadê? Caiu vocês aqui para mim. Olha só. Tá caindo aqui o meu custo de produção e mesmo assim a minha quantidade produzida está aumentando. Ok? Paulo, você é o único que eu tô vendo. Balança a cabeça. Se tiver ok. Entenderam a relação, pessoal? Da curva de oferta? Manuela? Amanda? Que não aparece? Tranquilo. Beleza. Então, olha só. A minha curva de oferta, a relação vai ser essa. E com relação à curva de demanda? Eu falei com vocês que a oferta vai ser sempre correlacionado aos bens produzidos, né? E a demanda, gente, é quem compra, ok? Então, a curva de demanda, ela expressa a quantidade de produtos que os consumidores estão dispostos a comprar, tá? O preço de um produto também é um fator que irá influenciar aí dentro da minha curva de demanda. Na curva de demanda, a gente observa que quanto maior for o preço de um bem, menor a quantidade de consumidores querendo adquirir ele. Então, ó, se na curva de oferta o preço faz com que os meus produtores se interessem em produzir mais, o maior preço, maior produção, na curva de demanda é o contrário. O maior preço faz com que os meus consumidores queiram produzir, queiram comprar menos. Não é? Quando aumenta o preço de um produto, você vai adquirir, teoricamente, você vai adquirir menos daquele produto. Porque você tem o limite aí, seu limite salarial. Vamos supor que você recebe R$1.000 de salário e você come pizza 3 vezes ao mês. Se o valor da pizza aumentar, provavelmente você vai consumir menos daquele produto, ok? Então, a relação do preço dentro da curva de demanda é inverso. Quanto maior o meu preço, menor a aquisição daquele produto pelos meus consumidores, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a curva de demanda. Olhem só, o preço vai caindo, na verdade o preço vai subindo, ele estava 50 centavos, vamos supor que é 50 centavos, R$1, 1,50, ele vai subindo e a minha quantidade de produtos, a aquisição desses produtos vai diminuindo, tá, pessoal? Deixa eu só... Não, é esse aqui mesmo.
Então, observem sempre que vai ser uma relação contrária entre curva de oferta e curva de demanda quando eu falo com relação a preço, tá? Pode ser que venha uma pegadinha dentro dos exercícios, pode. Eles podem fazer uma pegadinha. Então, preço, curva de oferta, maior preço, maior oferta. Preço, curva de demanda, maior preço, menor demanda. Prestem bem atenção nesse ponto aqui, eles podem querer pegar vocês, tá? Na curva de demanda, assim como na de oferta, nós também temos outros fatores que influenciam a demanda daquele consumidor para um determinado produto, tá? Também vai haver aí um deslocamento da curva dentro dessa curva de demanda. Uma variável que pode ter e que pode influenciar essa curva de demanda, gente, é a renda, tá? Se eu tiver um aumento salarial, provavelmente isso vai gerar mais consumo de um produto ou outro. Se eu tiver uma redução salarial, provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou adquirir menos de um produto ou outro. Então, essas são algumas variáveis dentro da microeconomia que vão atingir aí a minha curva de oferta, a minha curva de demanda, tá? Tanto o preço, quanto o custo de fazer um produto, um custo de produção, quanto um aumento de renda, uma queda da renda, são variáveis que vão alterar aí a relação de consumo e de venda, de produção aí dentro dos produtores, dentro da minha microeconomia, ok? É bem fácil esse princípio aí da matéria. Então, olha só. Uma outra variável que foi apresentada aí para vocês que gera influência sobre a demanda. Demanda é o quê, gente? São as pessoas querendo comprar determinado produto. Então, uma outra variável que gera influência sobre essa demanda, sobre a pessoa comprar ou não esse produto, são os bens substitutos e os bens complementares, tá? Foi trago para vocês dentro da EAD o que é um bem substituto e o que é um bem complementar. Iniciando a gente pensando aí num bem substituto. O que é um bem substituto, gente? São bens que podem ser consumidos no lugar de outro. Então, substituto, eu lembro que sempre que eu vou conseguir substituir determinado produto por outro. Por quê? Porque ele tem características muito próximas. Ele tem aí uma qualidade muito próxima. Então, se eu, vamos supor, eu vi até lá que estava como exemplo para vocês, a Pepsi e a Coca-Cola. Se eu não for um fanático aí pelo gosto desse refrigerante, pela marca Coca-Cola, se a Coca-Cola subir muito o preço dela, o consumidor vai olhar e vai falar assim, não vou comprar mais Coca, eu vou comprar a Pepsi. Me atende do mesmo jeito, eu gosto, os dois refrigerantes. Então, eu consigo substituir uma coisa pela outra. Os bens substitutos vão ser sempre bens muito próximos, então, vão ser uma relação muito próxima, a qualidade do produto, os fatores, os meios que envolvem você, a aquisição desse produto vai ser muito próximo. Então, se a marca, né, determinar aí um preço muito fora do mercado, eu aumentar demais o preço desse produto, o consumidor vai falar assim, não, eu não vou querer você, porque eu tenho um outro aqui que me atende aí com a mesma qualidade, ok? Com a mesma qualidade e eu consigo comprar com um preço melhor. Me atende e eu consigo comprar com um preço melhor. Então, pessoal, dentro dos bens, quando eu falar para vocês de bens muito substitutos, pense que se eu aumentar muito o meu preço, o consumidor passa a consumir o outro produto. Se a Coca aumentar aí muito o preço dela, o consumidor vai parar. Ela vai parar de consumir a Coca e ela vai aumentar a demanda da Pepsi. Eu estou dando um exemplo de Pepsi, mas pode ser o Guaraná, qualquer outra marca, tá? Se eu aumentar muito o meu preço, eu vou gerar demanda para o meu concorrente.
Então, ó, sempre pensem, quando um bem é substituto, eu vou conseguir substituir um bem pelo outro, porque eles são muito próximos. Se eu aumento o meu preço, eu gero demanda para o meu concorrente. Diga. Um exemplo mais comum aí é o preço do feijão. O feijão carioca com o feijão preto. Se a marca lá, feijão carioca, subir muito o preço dela, ela aumenta a demanda para o feijão preto. Porque ele vai assim, não, eu não vou comprar carioca nesse preço, não. Ela está vendo que ela perde o consumidor e esse consumidor migra para o concorrente? Então, por quê? Porque são produtos próximos, eu consigo substituir um pelo outro. Ok? Ótimo exemplo, Paulo. E o que é o bem complementar, gente? Se no bem substituto eu consigo substituir um pelo outro, quando eu falar para vocês de bens complementares, eles são bens que são consumidos o quê? Um complementando o outro. Eles são consumidos em conjunto. Um exemplo que eu vi lá dentro do EAD que eu achei bacana foi o pão com manteiga. Eu não vou comer só pão e não tem como eu substituir o pão pela manteiga. Eu não vou comer a manteiga pura. Eu não vou comer o pão puro. Eles são complementares, né? Então, eu vou comer o pão e a manteiga. Outro exemplo que eu achei bacana foi a gasolina e o carro. Eu não vou utilizar só a gasolina. Também não tem como eu utilizar o carro sem a gasolina. Não tem como eu substituir um pelo outro. Eles são complementares. Eu vou utilizar os dois juntos. Na relação, gente, de bem complementar, quando aumenta o preço de um bem, diminui a demanda do outro. Se eu aumentar o preço do meu pão de sal, o meu consumidor vai consumir menos pão de sal. Se eu consumo menos pão de sal, eu preciso de menos manteiga. Então, olha só, aumentei o preço de um bem e diminuí a demanda do meu bem complementar. Ok? Pessoal, bem substituto. Aumento o preço de um, aumento a demanda do meu produto substituto. Bem complementar. Aumento o preço de um bem, eu vou diminuir a demanda do meu bem complementar. Ok? Fala, Paulo. Você quer fazer a pergunta? Oi? Você quer fazer uma pergunta? Não, eu estava conversando aqui. Até na live vocês conversam, poxa. Então, gente, fiquem espertos. Pode ser uma pegadinha também que eles façam. Essa relação de bem substituto e bem complementar. Substituto, pensem na Coca e na Pepsi. Eu consigo substituir um com o outro. Se eu aumento a demanda, se eu aumento o preço, eu jogo minha demanda, os meus clientes para o meu concorrente. Então, eu aumento o preço, eu aumento a demanda do meu concorrente. E bem complementar, pensem no pão e na manteiga. Como eles são complementares, eu não utilizo um sem o outro. Então, se eu aumento o preço de um bem, eu vou diminuir a demanda do meu bem complementar. Se eu estou andando menos de carro, eu vou colocar menos gasolina, não vou? Então, olha só, mas o preço da gasolina está alto. Eu subi o preço da gasolina, eu vou andar menos de carro. Não, eu vou a pé, vou de bicicleta, vou de qualquer coisa menos de carro, porque o preço da gasolina está muito alto. Ok, gente? Essa é a relação principal, distinção principal de bem substituto e bem complementar, tá? Então, gente, o que é o ideal quando se trata aí de oferta e demanda? O ideal, pessoal, é sempre o equilíbrio de mercado, tá? O equilíbrio de mercado, ele acontece, gente, quando a oferta e a demanda, elas são iguais, tá? Eu vou até colocar aqui o gráfico do equilíbrio de mercado, porque ele é interessante vocês acompanharem. Deixa eu só fechar a porta aqui, que meu marido abriu e não fechou. Pronto. Olhem só
o equilíbrio de mercado, gente. Quando a gente falar em equilíbrio de mercado, eu vou pensar sempre que a minha demanda está de acordo com a minha oferta, ok? Observem aí, vocês estão conseguindo ver a tela? Olha só o meu equilíbrio de mercado, olha só. O meu preço está, olha só, equilibrado com a quantidade de bens produzidos. Eu tenho demanda de acordo com a minha oferta. Esse é o ponto de equilíbrio, ele também é chamado de ponto ótimo. Não sei se vocês já ouviram falar em ponto ótimo dentro do mercado, é quando existe esse equilíbrio. A minha oferta, ela é de acordo, ela é pau a pau aí com a minha demanda, ok? Gente, novamente, esses gráficos eu tirei de lá de dentro da plataforma do EAD. Vocês vão encontrá-los todos lá, tá? Não precisa ficar tirando print nem copiando. Tem aluno, professora, faz a live devagar para me copiar. Não, gente. Pelo amor de Deus. Depois eu vou passar slide também, não precisa ficar copiando, tá? Então, olha só, esse ponto de equilíbrio, também conhecido como ponto ótimo, gente, vai ser sempre, ó, a quantidade ou oferta de um bem é igual à sua demanda, ok? Outro conceito importante que vocês viram aí dentro da plataforma é a elasticidade. O que que fala aí a elasticidade, gente? Ela mede o impacto de uma mudança de uma variável por causa de outra, tá? Então, qual que é o impacto que vai ter aí dentro da minha demanda se eu aumentar o preço do meu bem? Qual que vai aí ter o impacto dentro da minha oferta se ocorrer daí um desemprego? Então, olha só, esse impacto, essa variação que ocorre de uma variável por causa de outra é chamada de elasticidade, tá? Existem dois tipos de elasticidade, a do preço da demanda e a do preço da oferta. A elasticidade, gente, do preço da demanda, ela indica o quê? A variação da quantidade de demanda quando o preço é alterado. Se eu subo o preço de um produto, qual que é a variação da compra desse produto aí pelos meus clientes? Se eu abaixo o preço, qual que é a variação da compra desse produto pelos meus clientes, tá? Então, ó, sempre que a gente falar em elasticidade do preço da demanda, a gente vai pensar na variação da quantidade de demanda de um preço de um produto quando um preço é alterado. E na elasticidade do preço da oferta. Quando eu falar elasticidade do preço da oferta, ela vai medir o quê? A variação da quantidade ofertada de um bem em relação ao seu preço, tá? Elasticidade do preço da demanda. Variação aí da compra do produto em relação ao seu preço. Então, se o preço aumentar, como que vai ser a demanda? Se o preço diminuir, como que vai ser a demanda? Elasticidade do preço da oferta. A variação do bem produzido, como que vai ser atrativo para a minha empresa produzir mais ou produzir menos com relação aí à variação do preço. Nós já vimos que dentro da oferta, se o meu preço sobe, a minha quantidade de bens produzidos também sobe, porque para o produtor gera mais lucro para ele, é melhor, é mais vantajoso, tá? Essa é a diferença. Não tem muito segredo a elasticidade do preço, não. Quando falar em elasticidade, vai ser a variação do preço da demanda, variação da demanda em relação ao preço. Do preço da oferta, variação da oferta em relação ao preço. Ok? Vocês chegaram a ver esses pontos aí? Vocês não estão assistindo nada desse AD, né? Porque vocês chegaram a ver isso? Não. Vocês chegaram a Thaís está mostrando ali. Muito bem, Thaís. Aqui, vocês também podem me mandar dúvidas, porque aí eu trago para a live as dúvidas que forem apresentadas e explico um pouquinho sobre elas, tá? Então, basicamente, demanda e oferta é isso. Outro ponto aí que foi abordado com vocês dentro do EAD, gente,
foi sobre a teoria do comportamento do consumidor. Esses pontos já estão lá na etapa 2, tá? Quem ainda não começou a fazer a etapa 2, vai começar, o que vem falando primeiro é oferta, demanda e a variação do comportamento do consumidor. Com as lives, com o material, gente, vocês vão conseguir fazer melhor os exercícios. Se tiver, assistir a live, assistir aí o material do grau e tiver dúvida no exercício, me manda o exercício que eu vou explicando ele para vocês, ok? Então, olha só, comportamento do consumidor. A maioria dos alunos que estão aqui, não, maioria não. Mas eu tenho aí a DM1 e a DM2, nós já vimos marketing, né? A gente já viu um pouquinho sobre comportamento do consumidor. Dentro de economia, nós vamos ver como esse comportamento do consumidor influencia com relação à oferta e demanda. O que vai gerar dentro desse... O que eu vou ter que observar dentro desse comportamento para eu colocar um preço no produto? Para eu produzir mais de um produto ou com relação ao outro? Então, a gente analisa o comportamento do consumidor dentro da economia para eu trabalhar com a relação de oferta e demanda, tá? Então, olha só. A expressão dessa teoria, gente, ajuda a visualizar como as mudanças na renda e nos preços afetam as demandas por bem e serviço, tá? O estudo da teoria do comportamento do consumidor, ele é dividido em 3 etapas. Eu trouxe aqui para vocês nos slides essas 3 etapas. Olha só aqui. Quais são as 3 etapas, gente, que eu vou estudar dentro do comportamento do consumidor para estabelecer aí uma relação entre oferta e demanda? Primeiro, eu vou estudar o quê? As preferências do meu consumidor. Essa relação aí, o objetivo é entender por que os consumidores preferem um bem ao invés de outro, tá? Ela traz uma noção de utilidade. Então, se eu subir o preço de um produto, ou se o meu consumidor tiver uma queda na renda, qual o bem que ele vai deixar de lado? Então, por exemplo, o meu consumidor, o meu cliente, ele teve aí uma queda na renda dele. Ele ficou desempregado, ele está ganhando menos, o que quer que seja. Qual o bem que ele deixa de lado? A minha família tinha um clube, tinha internet, saía aos finais de semana para comer pizza. A mãe ficou desempregada. Aí eles vão fazer uma reestruturação aí dentro dessa família. O que vai ser deixado de lado? O que vai cortar? O meu consumidor, ele corta primeiro, é a faxineira? Ele corta? Eu jamais, é a última coisa que eu cortaria. Mas assim, ele corta o que dentro dessa cesta, o que o consumidor vai cortar? Então, isso traz para mim, enquanto empresa, traz para mim, enquanto mercado, a noção de utilidade. O que o meu consumidor entende como útil, entende como essencial ou não. Através das preferências deles, a gente consegue visualizar isso. No comportamento do consumidor, eu vou observar aí as restrições orçamentárias, tá? Dentro de uma renda limitada ou com restrição para obter mais bens e serviços, o que ele vai trazer como prioridade? Se eu ganho mais, se eu receber uma promoção aí, o que você vai trazer aí como maior utilidade? O que você vai adquirir? Se eu tenho uma restrição, se você parou de ganhar mesada, vocês aí devem ganhar mesada do seu pai? Não sei. Vocês ganham mesadas do papai de vocês ou não? Mas se o pai cortou a mesada... Queria? Pois é. Mas por um motivo ou outro teve uma queda no salário de vocês, nessa renda de vocês. Como que vocês vão trabalhar com essa restrição, tá? E também eles observam dentro do comportamento do consumidor as escolhas. O que é as escolhas? Consiste na junção das preferências do consumidor com as restrições que lhes são impostas. Observem que um é complementar ao outro. Então, eles estudam a economia, ela vislumbra estudar todo esse comportamento para conseguir estabelecer uma relação melhor entre demanda e oferta. Ok?
Bem tranquilo, tá? Para a gente entender um pouquinho, gente, sobre as preferências do consumidor, é preciso a gente entender sobre o conceito de cesta de mercado. Eu falei para vocês, dentro dessa cesta, o que o consumidor vai preferir? O que é a cesta de mercado, gente? É um conjunto de bens que o consumidor compra por mês. Então, olha só, eu vou montar uma cesta, por exemplo, que vai refletir aí o consumo de alimentos de uma determinada família. Vou montar economia, meu mercado. E vou falar assim, ó, eu tenho dentro dessa cesta arroz, feijão, macarrão, óleo. Beleza, é uma cesta. Eu tenho dentro dessa outra cesta aqui, internet, conta de água, conta de luz. E eu viro para o meu consumidor e falo assim, consumidor, se você teve aí uma restrição na sua renda, qual cesta você corta? Qual cesta é mais útil? Qual cesta é menos útil para você? Então, essa cesta, e não necessariamente a cesta de mercado, ela vai focar só em produto alimentício ou só em produtos de bens de consumo básico, tá? Ela pode focar aí, por exemplo, eu posso montar aí uma cesta que envolve estudo, lazer e, sei lá, vestuário. Tá? Dentro de uma cesta. Dentro da outra cesta, eu falo o seguinte, que tem aí moradia, transporte e investimento financeiro. Consumidor, você teve um aumento da sua renda. Em qual cesta você vai investir mais? Então, a análise dessas preferências de cada cesta, elas indicam aí para a economia qual a preferência do consumidor. O que dentro dessas cestas ele prefere, o que traz de importância para ele ou não, ok? É o entendimento dessas preferências do consumidor que é possível construir aí também a curva de indiferença. O que quer dizer essa curva de indiferença, gente? É aquela cesta ali que para o consumidor tanto faz, tá? O nível de satisfação dele não aumenta, também não diminui. Ela não é muito aí, por exemplo, assim, se eu tiver um aumento da minha renda, eu não vou focar nela. Se eu tiver uma pequena queda na minha renda, também não vai ser a primeira que eu vou contar. Então, essas cestas de consumo, de preferência do consumidor, é que vai trazer aí para o mercado uma relação que ele vai enxergar aí qual que é as preferências da minha demanda, para que eu gere aí as minhas ofertas. Foi trabalhado com vocês também um conceito sobre taxa marginal de substituição. Não me liguem agora, pessoal. Então, olha só, o que é a taxa marginal de substituição? Gente, nada mais é do que quando um produto de quanto o consumidor está disposto a abrir mão de um produto para ter outro. Então, olha só, taxa marginal de substituição quer dizer quanto um consumidor está disposto a abrir mão de um produto para ter outro. Gente, pensem assim, taxa marginal de substituição. Cara, vocês namoram. A Manu namora. E ela tá lá assistindo a live, tá? Com o namorado dela. E aí o namorado dela, na Manu, quer jogar bola. Ele quer jogar bola toda sexta-feira. E aí ele vai negociar com a Manu o seguinte: ô, Manu, eu quero jogar bola toda sexta-feira. E para isso, toda vez que eu chegar da minha bola, sei lá, eu vou te pagar uma pizza, ou vou te levar. Se você deixar jogar a bola toda sexta-feira, eu vou abrir mão das minhas amiguinhas. As minhas amiguchas, eu não vou ter mais as minhas amiguchas. Então, o quanto ele está disposto a abrir mão das amiguchas dele para que ele consiga jogar bola toda sexta-feira? O quanto o consumidor está disposto a abrir mão de um produto para ter outro? Qual que vai ser a relação de troca? Eu tenho 20 reais
Em vez de comprar com 3 pizzas e 3 refrigerantes com esses R$ 20, eu prefiro comprar 5 pizzas e um refrigerante. Tá vendo? Tá vendo? O quanto eu estou disposto para ter mais de um produto, eu abrir mão de um produto, eu tenho outro. Isso é a taxa marginal. Simples, né? Eu não sei se seu namorado joga bola e nem se ele tem amiguchas, tá? Então, mas é basicamente isso. Para eu ter um produto, eu vou abrir mão de outro. Mas quanto que eu estou disposto para disso? Ah, não. Eu tenho R$ 20 mais 5 pizzas e um refrigerante só? Não, não vou fazer isso não. Não estou disposto a isso. Eu tenho com esses R$ 20, eu quero 3 pizzas e 2 refrigerantes. Ô, Manu, ó, eu jogo bola toda sexta-feira, mas todas as amiguchas não vai dar, não. A Érica e a Fernanda vai ter que continuar no meu WhatsApp. Entendeu? Então, quando eu estou disposto para ter um produto, eu abro mão do outro. Eu nem sei se existe Érica e Fernanda. O rapaz está lá, gente. Ele deve estar assim, com a professora doida. Entenderam? Taxa marginal? Dentro da plataforma do EAD não vai vir esses exemplos doidos, não. Mas eu acho que dá para entender melhor assim, tá? Gente, também nós teve a taxa marginal. Ah, tá. Aqui, ó, dentro do estudo também, dentro da parte do estudo do comportamento do consumidor e dentro da economia, vocês também tiveram aí um conceito muito importante, que foi o conceito de utilidade. O que é o conceito de utilidade, gente? Ele representa numericamente a satisfação que o consumidor irá obter em uma cesta de mercado, tá? Então, assim, eles montam, a economia vem e monta uma cesta de mercado com produtos variados, e aí pergunta para o consumidor qual que é o seu grau de satisfação com essa determinada cesta. E aí ele apresenta, olha, os dados da economia apresentam aí, vamos supor, com essa cesta, o consumidor aí teve um grau de satisfação nível 5. Com essa cesta aqui, ó, ele teve um grau de satisfação nível 4. E assim por diante. Com isso, a gente pode observar o nível de utilidade de cada cesta. Opa, se o consumidor classificou essa cesta como nível 5, é porque esses produtos têm mais utilidade para ele, tem mais valor para ele. Ele abre mão desses produtos, para ele abrir mão desses produtos é mais difícil. E essa cesta aqui que ele classificou com nível 1 tem menos utilidade. Ele abre mão dessa cesta aqui muito fácil. Então, a utilidade é quando a gente consegue classificar essas cestas numericamente. E isso traz aí um conceito, uma observação maior do que o consumidor enxerga como valor ou não. Tranquilo o conceito de utilidade dentro da economia? É isso, pessoal. O nosso Zoom não encerrou a nossa live. Vocês entenderam? Thaís, balança a cabeça. A Luana, morte aí. A Luana colocou a máscara da morte. Será que é uma ameaça? Luana Silva. Quem que é Luana Silva? Não sei. Maria Fernanda aí da DM4. Oi? Entendi. Entendeu? Então tá E bom. não foi uma ameaça, não. Vai o quê? Não foi uma ameaça. Não foi uma... Que bom, né? Eu sou do bem. Você é de qual turma? Da DM1. A DM1? Quem que é, Manu? Luana, DM1? Ela senta lá atrás, onde fica a Mandou Camila. calar a boca. Fala. Onde fica a Camila Romero? É, Amiga do Luiz Antônio? ai, não tô lembrada. Vou identificar. Depois eu vou stalkear as suas redes sociais. Mas enfim, pessoal, essa matéria de economia, essas matérias que eles estão colocando para vocês, é muito conceitual, tá? É cheia de conceito, assim, a gente tem pouca prática delas. Eu acredito que eu prefiro
que seja assim, tá, gente? Porque eu vi que uma das matérias que está disponibilizado aí dentro do EAD vai ser matemática financeira. Eu falei assim, cara, Vilma, como eu vou ensinar matemática financeira por EAD? Vai ser um desafio imenso, porque a questão do Gostei. conceito, a questão do conceito, eu acho que é um pouco mais simples de entender, porque eu venho aí com exemplos e tudo. Agora, a matemática financeira, eu falei com a Vilma, eu preciso estar lá e tudo. Mas ela disse que acha que vai ficar para uma das últimas matérias, é só se, né, estender muito aí essa questão aí do governo. Eu não sei se vocês viram, a PUC e a UNA, elas falaram que estão mobilizando para volta às aulas aí no meio de junho, né? Eu acho que se a PUC e a UNA voltar, as escolas particulares, elas tendem a voltar. Mas é muita especulação, porque assim, a gente não pode fazer nada que não venha aí com a autorização da Secretaria de Educação, né, com a autorização do governo estadual. Mas eu acho que se uma voltar, abre a porta aí para todas. Mas vamos aguardar. Se rolar matemática financeira, a gente dá um jeitinho. Eu faço aqui dou um jeitinho Gostei da ideia. de matemática. Cara, eu tive progressão em matemática, porque eu também estou estudando, né? Eu estou formando em matemática, eu tive progressão aritmética e geométrica junto com matemática financeira, as progressões dentro da matemática financeira. Então, para mim ensinar para vocês só matemática financeira, mamão com açúcar. Tá bom? Mandem perguntas para que eu traga aí para as próximas lives, tá bom? Vocês conseguem ver quanto tempo que foi? 1 hora, né? Mas 8h11 agora deve ter dado mais ou menos 1 hora. E a gente vai ter 1 hora e 11 minutos. 1h11, né? A gente vai ter 2 lives na semana, tá? Eu vou fixar elas na terça e na quinta, porque na sexta vocês não entram. Dá um tchau aí, ei, namorada, Manu. Agora foi minha tia. A tia? Aqui. Então vai ser na terça e na quinta às 19 horas, que aí fica com um horário fixo. E aí a gente vai trabalhando mais as matérias. Pode ser que, ou num desses outros dias, eu tire para resolver exercícios. Mas eu acho que vai ficar difícil. Por quê? Porque eu estou trabalhando com vocês uma matéria e com as outras turmas outra. Então, terça e quinta eu estou com vocês e segunda e quarta eu vou estar com os outros. Então, pode ser que na sexta, às vezes, eu esteja com vocês ou esteja com outra turma. Mas vocês podem ir enviando as perguntas que eu também vou respondendo, beleza? Isso de terça e quinta é as lives, né? Isso, terça e quinta vai ser as lives. Porque aí fica um horário Aí- fixo. Vocês ficam sempre sabendo, Aqui ó, terça e quinta, 7 horas vai ser as lives. Entendeu? E eu vou preferir fazer pelo Zoom. Tá? Pessoal, só os exercícios, dá uma segurada. Se aparecer o exercício aí, desafio final valendo ponto, dá uma segurada só para eu dar esse retorno aí para vocês, para que vocês não entrem e façam e depois não ter como refazer, tá? Então, um abraço para vocês, até mais. Estou aqui com o meu cachorro arranhando a porta. Até quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Até mais, pessoal. Um beijão. See you.